Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Brasil Pensa. Hoje eu gostaria de falar sobre algo que eu vou colocar como uma hipótese, a hipótese da degeneração das espécies. É um material publicado pelo Sodré Neto, Universidade Federal de Goiás. É um material relativamente curto, né? No entanto, aqui ele tem 394 referências, né? Se ele tivesse utilizado de alguma forma dessas 394 referências, seria um material que a gente pode considerar um material denso, né? Olha só, 394, né, referências. E nós vamos ver o que ele fala e, assim, considerar que se o que ele estiver falando tiver viabilidade, se o que ele estiver falando tiver aspectos científicos, então algo para, no mínimo, para nós refletirmos. Então, eu gostaria de começar colocando aqui, ó, arquétipos básicos ancestrais surgem complexamente prontos nos fósseis. Então, esse me parece realmente ser o padrão, conforme ele apresenta aqui. Nós temos aí os livros colocando algo como explosões, como explosão cambriana, em que eles tentam minimizar, mas é um grupo de seres prontos e complexos que estão aparecendo ali, né? Registro fóssil apresenta disparidade, realmente apresenta. E não só isso, não é? Existe uma imposição de que se há semelhança à ancestralidade comum, quando na verdade isso é falso, não é? Ancestralidade comum pode gerar semelhança, mas semelhança em si mesma não mostra ancestralidade comum, né? Então, fósseis se repetem morfologicamente, indicando catástrofe, que sepultou vivas populações, principalmente marinhas, que representam 95% dos fósseis. 4.229 gêneros se repetem até hoje, fósseis vivos, e a geologia moderna abandonou o uniformismo devido a admitir catástrofes ímpares no passado. Simplesmente não se pode determinar quantas catástrofes exatamente ocorreram e como isso teria modificado, o quanto isso teria modificado o que nós temos hoje. Então, quando ele fala aceleração de decaimento radioativo aumentando idades radiométricas das rochas, então isso me parece possível, que efetivamente uma série de eventos possa ter modificado de tal modo ah, que, se alguém admitir que não ocorreram ou impor que ocorreu uma quantidade específica de modificações, né, e que isso geraria necessariamente a idade que nós temos hoje, o que eu acredito que não é verdade, né? Eu acredito que existem muitos pontos, existem muitas pressuposições para se admitir a idade que nós temos hoje para o universo, para a Terra e etc., né? Empobrecimento e entropia genética, o efeito gargalo fundador. Então vamos lá, deriva genética, divide o pool gênico da população anterior. Seleção natural, ao selecionar, elimina parte da população. Então, eliminando parte da população, o que nós temos é um grupo cada vez menor, uma chance de combinação, né, cada vez mais difícil, porque assim, a eliminação não é necessariamente o melhor, mas apenas o mais apto em determinada circunstância, né? Maiorias deletérias acumulam doenças e os genes deletados, né? Me parece que isso está correto, né? Então, mutações e taxas altas. As mutações positivas não conseguem esperar muito tempo para sistemas carentes de muitas delas. Então, se eu tenho uma série de mutação que vai prejudicar, não é, o organismo, então eu tenho problemas, né? Então, assim, quantas mutações cada organismo vai aguentar, quantas mutações deletérias, prejudiciais, ele aguentaria até que uma suposta mutação positiva pudesse fazer o efeito necessário, né? A mutação positiva também tem um custo e desgasta e empobrece. E se isso for verdade, isso é um ponto que tornaria muito forte a afirmação dele. Até mesmo a mutação positiva tem um custo, desgasta e empobrece, né? Extinção e aumento de doenças ocorrendo principalmente na ponta dos galhos, nas variações últimas de ancestrais. Aumento de doenças, conforme ele coloca aqui, Sanford, 2004, principalmente neurológicas, Crabtree, não sei exatamente, 2010, aumentando autismo, depressão, previsão de tempo de angústia. Então ele vai colocar aqui uma afirmação que ele atribui a Philip Gerrich e Richard Lenski. Dado que a taxa de mutação genômica da Escherichia, né, não sei a pronúncia correta, coli, é de aproximadamente 3.103 mutações por replicação, conforme Drake em 91,
pode-se inferir que a proporção de mutações que são benéficas é aproximadamente 1 em 1 milhão. Se essa afirmação estiver correta, então veja, nós temos mutações que poderia ser considerada benéfica para aquele organismo como 1 em 1 milhão. Ou seja, se é 1 em 1 milhão, nós temos 999.999 mutações que seriam prejudiciais. Então, efetivamente, se a gente for considerar isso, se estiver correto, realmente o ser está se degenerando, a adaptação está causando cada vez mais degeneração nos seres, né? Os motores evolutivos, deriva, seleção, eliminação, mutação, são empobrecedores do pool gênico, confirmando Mer, que previu o empobrecimento no processo perigoso de subespeciação. Devido a se descobrirem novas proteínas funcionais e hoje contarmos em torno de 6 milhões para humanos, verificou-se que muitas mutações consideradas outrora neutras, ou seja, mutações que não teriam nenhum efeito positivo, negativo, vamos dizer assim, agora já são percebidas como deletérias porque geram prejuízos na funcionalidade proteica e enzimática. Então, se isso for correto, então, mesmo mutações que não eram consideradas deletérias são consideradas deletérias, então, realmente nós teríamos aí algo como uma degeneração das espécies, né, dos seres, gerando deficiências e doenças aos seres vivos, como a velhice, que pode ser medida pelo acúmulo de mutações. Os motores evolutivos, como deriva da seleção natural, deriva genética e mutações, são empobrecedores do pool gênico. Empobrecedores do pool gênico. Então, os motores são empobrecedores do pool gênico. Então, nós vemos aí. Isso é verdade? Isso é falso? Né? Então, por que é falso? Porque não está empobrecendo o pool gênico? Se não está, por quê? Por que estaria empobrecendo? Né? O que nós vemos nos seres realmente não é um empobrecimento, né? As mutações realmente, sua imensa maioria, não é deletéria. Seleção natural é um termo impreciso, pois reflete aspecto positivo, selecionado, como se a natureza selecionasse, como se ela tivesse uma vontade própria para selecionar, mas quase sempre essa ideia não é refletida na sobrevivência, que é mais contingencial, neutralismo, onde o que sobrevive seria mais bem descrito como escapamento natural. Então, assim, qualquer coisa que aconteça no dia a dia, na natureza, etc., pode acabar com populações que são melhores que outras, inclusive, né? Você pode ter populações que, se não fosse aquele evento, aquela população tenderia a prevalecer e uma outra população tenderia a ser extinta. E aí ocorre alguma coisa e aquela população melhor, mais capacitada, ela seria extinta, né? Então, me parece correto, né, dizer que isso é um escapamento natural. Inclusive, vale ressaltar que ocorre forte tendência degenerativa, simplificação, diminuição de tamanho, perda de funções, etc., como fator muitas vezes mais apto à sobrevivência, o que indica mais uma degeneração que seleção, mesmo que se considerarmos sobre neutralismo. Então, quer dizer o seguinte, essa teoricamente chamada seleção, na realidade, é mais um prejuízo, né? Então, ele vai. E se aquele grupo que foi mantido vivo por alguma coisa que ocorreu, ele tivesse deteriorando mais do que o outro, isso na realidade vai prejudicar, inclusive, as espécies, né? As forças que unem as bilhões de bases do DNA são extremamente frágeis e carentes de reparo constantes. E devido à sua alta ordenação, proporcionalmente, são mais vulneráveis a se desordenarem. E por isso as taxas de mutação são altas. Nos humanos, a média medida é de 152 mutações deletérias por geração. Se isso for verdade, então veja, se nós temos 152 mutações deletérias por geração, nós precisaríamos, teoricamente, de muito mais mutações positivas para contrabalancear isso. Pelo menos no meu ver aqui como pessoa leiga, né? A meia-vida do DNA, o que revela que a meia-vida do DNA seja curta, sendo totalmente improvável que teria capacidade de durar milhões de anos. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: se nós pegarmos nosso DNA, se nós pegarmos a degenerações das mutações que ocorrem,
Isso não ou seja, a tendência é que esse ser, se nada for feito, se nada inteligente, se nada planejado for feito, a tendência é que esse ser vá se degenerar cada vez mais e possa até ser extinto, né, se nada acontecer nesse meio do caminho. Então ele diz o seguinte, olha, então é improvável que esses seres tenham resistido milhões de anos com esse processo de degeneração, de mutações deletérias, né? Isso me parece estar correto, não vejo, eu desconheço, né, não sou um grande conhecedor, né, nesse ponto, mas sim, será que realmente há informações que mostrem que isso está errado, que na realidade as mutações elas mostram para nós que efetivamente esses seres têm condições de sobreviver milhões de anos dessa forma, com esses problemas de mutações deletérias, além da mera afirmação impositiva de que, apesar disso, nós vemos que o fato de que nós existimos até hoje mostra que os seres podem sobreviver milhões de anos, né? Nos últimos anos, todas as pessoas do mundo tiveram uma redução de 11% em sua saúde geral. Estudo da Lancet citado abaixo que acompanhou a saúde da humanidade durante uma década. Todas as espécies e todos os indivíduos estão marcadas pelo acúmulo de mutações deletérias e nenhum indivíduo ou população de espécie carrega o conjunto de mutações positivas coordenadas para a construção de um novo sistema. Nenhum carrega um conjunto de mutações positivas coordenadas para a construção de um novo sistema. O que me parece que ele está dizendo aqui é que não existe um contraponto nesse sentido, ou seja, as mutações deletérias estão prejudicando os seres e não há um conjunto de mutações positivas que estejam superando essas mutações deletérias. O mtDNA humano, que contém 37 genes, 16.500 pares de bases nos seus 33.000 nucleotídeos. O banco de dados, conforme mitomap.org, já registrou a ocorrência de mais de 20.000 mutações deletérias nele, sendo 93,5% dessas na forma de SNPs ou SNVs, mutação de um único nucleotídeo, o que revela que os cruzamentos serão cada vez mais perigosos. Os cruzamentos serão cada vez mais perigosos. Lembrando o filme de ficção científica Gattaca, e isso revela que há pouco tempo para entrarmos em processo de extinção. Ainda que não necessariamente haja pouco tempo, né? O pouco tempo seria algo talvez relativo, né? Não necessariamente impreciso, mas relativo. Se as mutações deletérias são predominantes, é muito difícil falar que num ambiente desse haveria um desenvolvimento do menos complexo para o mais complexo, né? Diante de tudo que nós vemos, né? Cálculos apontam para um pico de explosão de acúmulo de mutações deletérias na humanidade, ocorrido entre 5 e 10 mil anos atrás. Um pico de explosão de acúmulo de mutações deletérias. Mais precisamente entre 2 a 6 mil anos atrás, ou que devido a altas taxas por geração, teria iniciado há 5.115 anos antes de Cristo, segundo Akei. E que quando avaliamos as 3 primeiras LS matriarcais, descendentes da Eva mitocondrial, percebemos um grande número de mutações do tipo SNP ou SNV, diferentes entre si. Elas são entendidas como as 3 noras de Noé que sofreram provavelmente radiações em seus óvulos, bem como seus parceiros em seus espermas, durante uma grande catástrofe na Terra, pois este modelo explicaria as 3 terem alta quantidade de SNPs diferentes entre si. Mesmo que nós não coloquemos que seja necessariamente o dilúvio, mas se catástrofes podem causar esse tipo de situação nos seres, é muito difícil que, dada a quantidade de catástrofes que já existiram, os seres não tenham sofrido esse tipo de problema, por exemplo, esse tipo de consequência prejudicial e desastrosa, né? Catástrofes globais recentes no planeta aumentam o acúmulo e frequência de mutações nas empobrecidas sobreviventes e diminui, portanto, ainda mais a meia-vida curta do DNA. Então, ele está dizendo, as catástrofes, elas não só destroem grupos inteiros, mas nos sobreviventes, elas causam altos prejuízos que dificilmente são revertidos no decorrer da vida da descendência, né, dos que virão depois, né? Desde Louis Pasteur, que refutou a hipótese da geração espontânea, demonstrando a lei da biogênese, que vida só provém de vida,
Até nos dias de hoje, quando defrontamos com publicações de astrônomos como Guilherme Gonzalez, mencionando milhares de condições para que a vida pudesse existir, podemos ver também que as fotos do telescópio James Webb, ao contrário do que se esperava, que era ver galáxias evoluindo nas distâncias e idades atribuídas ao início do universo do Big Bang, as encontram prontas e feitas. Desta forma, a visão da entropia que era atribuída ao universo criado, o relógio de Paley, que se desgasta e que não evolui, passou a assombrar os naturalistas e a defrontar como a epistemologia carregada de preconceito darwinista e antissobrenatural, e aqui ele colocou a referência 1 e aqui as referências 2, 3 e 4, lá abaixo das 394, né? De igual forma, a ciência genética tem introduzido o conceito de entropia com numerosas publicações científicas, as quais revelam que todas as espécies estão marcadas por um processo de estragamento, de prejuízo, pelo acúmulo de mutações deletérias. Todos os indivíduos da Terra carregam um acúmulo constante, histórico de mutações deletérias e nenhum indivíduo carrega conjunto de mutações positivas coordenadas para a construção de um novo sistema, CMCCNS, conforme as referências 5 a 8, né? Que remete à ideia de vida criada que vem se desgastando. Então, uma coisa que se poderia dizer é que, olha, a vida foi criada, por algum motivo, algum elemento, uma das possibilidades, algum elemento que traz o equilíbrio foi prejudicado, e a partir disso, todos os seres, eles sofrem prejuízo de lá para cá. Só existem indivíduos com um conjunto de mutações deletérias contribuindo para o diagnóstico de doenças, conforme a citação referência 9. Mas quando avaliamos casos deduzidos como exaptação, não achamos nenhum conjunto com conjunto de mutações positivas coordenadas para a construção de um novo sistema. Apenas algo pronto, que por possuir alguma semelhança de sobrevivência transicional, é considerado estar em processo evolucionário. Demonstraremos aqui uma direção degenerativa e não neutralismo contingencial. Alguns venenos desenvolvidos e selecionados na população de seres vivos, resistências imunológicas e pequenas adaptações que inspiraram confiança exagerada para fundamentar a história da evolução em ficções como X-Men, são reclamados em debates científicos para tal extrapolação. Os bancos de dados genéticos hoje apresentam observações globais de degeneração, até alarmantes, que caracterizam um acúmulo assustador e apocalíptico de mutações deletérias na humanidade como um amplo espectro da variação genética. No total, mais de 88 milhões de variantes, 84,7 milhões de polimorfismos de nucleotídeo único e milhões de inserções exclusivas curtas. Então vamos lá ver aqui. 84,7 milhões de polimorfismos de nucleotídeo único e 3,6 milhões de inserções e exclusões curtas. Em DEL, 60 mil variantes estruturais. Descobertas atualizadas em 2023 do banco de dados do mitomap.org são ainda mais ameaçadoras. Altas taxas de acúmulo de mutações genéticas. Se encontra cada vez mais preparado para se autodestruir ou nos destruir caso não haja testes antes dos cruzamentos entre humanos, que nos lembra outra ficção científica. Demonstra claramente que a genética da vida no passado estava sem mutações de pouquíssimo tempo atrás, o que nos remete à ideia de paraíso criacionista. Os tecidos orgânicos nos fósseis encontrados, os quais desbancaram por completo datações de milhões de anos de alta escala de tempo como verdadeiros, por mais que milhares de artigos científicos tentem em vão justificar essa preservação de orgânicos por milhões de anos, transformando ciência mais em um stand-up de comédia, conforme as referências 17 a 22, que em lugar de assuntos de realidade, ou seja, algo mostra que existe uma falha gravíssima na interpretação dos dados. Então eles simplesmente fazem o quê? Pegam essa descoberta e manipulam essa descoberta para chegar onde eles querem, né? Então porque eles sabem que eles podem oferecer qualquer coisa que as pessoas vão aceitar, simplesmente porque está ali um grupo de se autoproclamando científico e dizendo isso, né? As taxas altas verificadas de picos mutacionais em períodos recentes, entre 2 e 6 mil anos atrás, pois a humanidade vem se degenerando a passos largos, sob altas taxas, perdendo inclusive o tamanho do cérebro, acumulando mutações nas populações, em nossa vida como indivíduos, no nosso esperma, quanto maior for a idade, pois a entropia e degeneração ocorre em qualquer sistema,
sobretudo complexo, que é o sistema informacional genético, acumulando defeitos, doença, aumento global de câncer, fragilidade pelas mutações. Cada vez mais destacamos o fator causal genético e proteômico, atuando em conjunto com fatores ambientais e de estilo de vida no aumento exponencial de 50% do diabetes nos últimos 10 anos, diminuindo a saúde humana em 11% entre 1990 e 2000, o que nos leva a calcular, diante de picos documentados e altas taxas mutacionais, que o homem esteve perfeito há pouquíssimo tempo, ou pelo menos próximo de algo assim, né? Todas as espécies vieram de ancestrais com menor acúmulo de defeitos. O DNA, planeta como qualquer sistema, vem se estragando a passos largos e não se complexificando ou se auto-organizando, como preconiza a teoria da evolução, que é a hipótese da evolução. Considerando todas as suas afirmações, ela basicamente seria uma hipótese, né, que tem algumas coisas ali que podem ser classificadas como teoria. Então, uma parte da hipótese pode ser classificada como teoria e outra parte não pode, e não só não poderia ser classificado como teoria, como é algo que, a meu ver, seria anticientífico, né? A entropia está presente nos motores evolutivos da seleção. Deriva e, sobretudo, mutações, que é um motor evolutivo altamente empobrecedor. Por mais que o tempo da evolução seja negado como tendo sentido de melhora, o histórico evolutivo, na maioria das vezes, é visto como seres inferiores nas bases da coluna geológica, seguido por animais, por seres mais complexos, o que transmite sim a ideia de melhora. Ou seja, essa variação, essa possibilidade de variação, como é proposta, e dos seres permanecerem vivos durante todo esse processo mutacional, não seria verdadeiro. A ciência atual, pelo menos no âmbito genético, demonstra exatamente o oposto, que todos os seres vivos, incluindo o ser humano e até vírus, têm nas suas populações descendentes uma tendência média de empobrecimento genético e degeneração pelo acúmulo de mutações, que seria a entropia genética populacional. Portanto, dentro desta ótica, a história dos seres vivos, quando se observa que a maioria das mutações são deletérias, exige que a teoria da evolução seja substituída, ou a hipótese da evolução, considerando o todo, por uma outra hipótese, pelo menos, que seria degeneração e empobrecimento genético das espécies na sua descendência, mesmo se mutações benéficas tentem compensar o acúmulo das deletérias. Ou seja, mesmo havendo um conjunto de mutações que possam ser colocadas como benéficas, elas não têm força para mudar essa tendência geral. Até mesmo motores evolutivos, além de estar submissos à tendência geral de entropia, e mais especificamente entropia genética populacional, são também promotores da EGP por provocarem, da entropia genética populacional, por provocarem empobrecimento genético nos pools gênicos descendentes, selecionados, derivados e ou adaptados. Considerando o pool gênico como conjunto de genes de uma população, a pressão adaptativa, variabilizadora, modificacional ou evolutiva por seleção natural, deriva, mutação ou qualquer outro fator ambiental epigenético, implica também a eliminação de variações que não se adaptaram, daquelas que acumularam defeitos, daquelas que herdaram metade do pool gênico, daquelas que tiveram que realizar gambiarras genéticas para sobreviver, muitas vezes simplificando-se, diminuindo atributos como tamanho e outros aspectos. Vide exemplo dos ancestrais maiores da megafauna e, portanto, numa média, podemos prever uma média de empobrecimento genético na história de todas as espécies, tanto do conjunto dos pool gênicos populacionais relacionados, como também no nível taxonômico menor da população, quando consideramos o único pool gênico de uma única espécie, onde o pool gênico apenas da população específica, em geral, também sofreu eliminação da parte não selecionada, exceto, é claro, quando no meio do caminho histórico ocorrer uma recuperação natural pelo fluxo gênico, que gera um tipo de melhoramento genético natural, onde, por exemplo, uma espécie que foi isolada retornou ao acasalamento e fluxo com outra. Além disso, devemos destacar que seleção natural é uma expressão errada de algo que ocorre na sobrevivência de alguns que escapuliram da eliminação por uma série de variantes. Então, o termo correto seria escapamento natural e não seleção, que transmite a ideia positiva que foi falseada, pois a seleção não tem poder de selecionar ou escolher nada. A sobrevivência simplesmente escapole e algumas vezes possui uma tendência que vai de negativa, neutra, conservativa e raramente positiva. E se realmente o que sobrevive tem uma tendência raramente positiva, né, que calculo ser quando se recupera fluxos gênicos segregados antes,
ou quando desenvolve uma defesa ou ataque, veneno. Daí ocorre nesses poucos casos algo que poderia ser chamado de seleção natural, mas por serem raros, o termo deveria se restringir a esses casos e não ao processo natural de sobrevivência das espécies. Mariposas pretas que são selecionadas e brancas eliminadas. Ocorreu diminuição da biodiversidade, como ponderou o médico Marcos Ariel em um debate sobre o tema, ressaltando o empobrecimento genético, que inclui maior ameaça de acúmulo de mutações deletérias para aquela população selecionada e empobrecida. Percebemos que muitas das mutações positivas também podem ser agentes de promoverem seleção/eliminação, o que também empobrecerá geneticamente tanto a nível de família, a nível de linhagem especiativa. Exemplo, cobras que mutaram a se tornar mais venenosas, mutação positiva, acabam por eliminar suas primas vizinhas, empobrecendo geneticamente de forma drástica aquela família ao eliminar populações das cobras menos venenosas concorrentes. Outros exemplos de mutações positivas são as doenças vantajosas, entre aspas, que relativamente geram alguma vantagem, como baratas cegas em cavernas, anemia falciforme em ambientes como malária, diabetes acidificadoras do sangue em locais frios, mas são doenças empobrecedoras e ameaçadoras da linhagem, que, apenas em alguma circunstância muito específica, ganhou alguma vantagem relativa, em troca de uma desvantagem geral, que é a própria doença. Nas mutações positivas também percebe-se desgaste e adaptação para a expressão da nova característica, que na maioria das vezes implica em perda de alguma função anterior. Quanto maior complexidade há no sistema, mais rápida tem sido a sua degradação. E quanto mais complexa é uma célula, mais fácil de se tornar cancerosa. Quanto maior o número de peças de um motor ou máquina, com algumas exceções das mal fabricadas, mais vulneráveis a defeitos. Em cada população de espécie, há milhões de mutações deletérias acumuladas. Também em cada pessoa, com o passar dos anos, se acumula milhões de mutações deletérias. Porém, em nenhuma população, nem mesmo em nenhum único indivíduo de quaisquer populações, existe acúmulo de mutações positivas, nem muito menos existe ou existiu em toda a história dos seres vivos mutações direcionadas à construção de algum novo sistema. Isso, então, inviabilizando totalmente assim a dedução de que houve aumento de complexidade de sistema conforme o evolucionismo histórico tenta deduzir da geocronologia histórica dos seres vivos em milhões de anos, por mais que tenha sido falseado pelos métodos radiométricos de escala curta de tempo, como carbono 14, e duplamente confirmado a existência de datações de milhões de anos pelos achados ainda orgânicos preservados no interior de fósseis contendo DNA e 17 biomoléculas originais dos fósseis. Tanto em relação ao fato da mudança, como numa abrangência maior extrapolada para milhões de anos, não existe melhor e sim sobrevivência do que teve sorte, pois nem sempre é o mais forte, o mais apto, mais isso ou aquilo que sobreviveu. Ao analisarmos tantas variáveis que podem explicar por que um organismo ou outro sobreviveu, podemos afirmar que muitas vezes foi apenas sorte. E podemos também afirmar que ele estará mais degradado que gerações anteriores, até mesmo nas exceções pontuais, quando ocorre um retorno de fluxo gênico daquela subespécie que for isolada. Mesmo depois do encontro de tecidos orgânicos nos fósseis e carbono 14 em petróleo, fósseis e até em diamantes incontamináveis incrustados em rochas de milhões e bilhões de anos, a geocronologia ainda permanece como se nada disso houvesse sido descoberto e falseado seus milhões de anos. Também vale aqui destacar que recentemente a geologia aboliu o uniformismo de Lyell em quem Darwin se apoiou para apostar em mudanças positivas de melhora e complexificação das espécies por milhões de anos. As transformações biológicas que ocorrem se justificam até mesmo por fatores epigenéticos, controlando expressões gênicas e se relacionando dentro dos limites de controle, em resposta ao ambiente, ressuscitando assim, no máximo, um ínfimo percentual do lamarckismo, né? Vai utilizando, aquilo muda de alguma forma, né? Alguma coisa nesse sentido. Porém, o acúmulo de mutações deletérias aos milhões de todas as espécies demonstra cabalmente e nitidamente estamos como seres vivos degenerados e degenerando. A permanência de mesmo número de arquétipos morfológicos nos fósseis e na biodiversidade atual, templates, fósseis e templates da nossa biodiversidade hoje, templates ou templates, né? Que seja templates, né? Indica os limites das mudanças morfológicas e, consequentemente, subespeciativas, né? Para em torno desses templates arquétipos,
posses ancestrais e não para nenhuma novidade, e sugere que arquétipos ascendentes, em geral maiores, deram origem aos descendentes, em geral menores e mais degenerados. Então, nós não estaríamos do melhor para o pior, do pior para o melhor, nós estaríamos do melhor para o pior. Então, é, a tendência é que o complexo, por falhas ali internas e devido à sua alta complexidade, ele não tem a condição de se manter, ele vai se prejudicando no decorrer do tempo. Então não haveria algo criando novos seres, mas pelo contrário, algo que está contribuindo cada vez mais para que haja menos seres. E então nós caminhamos de uma maior quantidade de seres para uma menor quantidade de seres, não necessariamente para o contrário. E os seres e esse aumento na quantidade de seres lá no passado teria sido por uma inteligência que simplesmente trouxe esses seres prontos. O câncer acontece mais nas células complexas. Quanto maior a complexidade de seu trabalho, mais frágil ela se torna e mais vulnerável a se tornar um tumor. Então vamos aqui. Vou ler tudo. As células da próstata, da mama, fígado, pulmão são muito mais afetadas por desordenação e câncer que as células do bulbo capilar, por exemplo. E também por isso, nos melhores exames de câncer, é, o câncer que pode ser chamado também de célula desordenada, que não se replica sob ordem ou com alto grau de independência. Então esse seria aqui, nós paramos aqui na página 10, né? E nós vamos dar continuidade depois ao vídeo, possivelmente falando aí da parte 2 da hipótese da degeneração das espécies. Até o próximo vídeo.